Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, nessa aula, nesse vídeo, eu vou fazer igual eu fiz da outra vez, Eu vou resolver dois exercícios aqui, vocês podem acompanhar. O primeiro exercício ele não está na lista que eu passei para você, é um exercício novo, E o segundo exercício é um exercício dentre aqueles que estão na lista. Então acompanhe os dois, para que você possa ver aí como resolver diversas formas de resolver os exercícios, ok? Então, o primeiro exercício que eu vou resolver é esse aqui, ó, tá? Diz o seguinte, na verdade está faltando aqui, faça um algoritmo, Faça um algoritmo que lê os coeficientes A, B e C de uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é descrita dessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí o enunciado pede para que nós calculemos, então calcule e imprima as raízes dessa equação, se elas existirem. Certo? E aí para isso nós precisamos calcular o delta. Certo? E o enunciado aqui dá a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Certo? Por enquanto aqui parece que é simplesmente um exercício de fazer um cálculo e mostrar o resultado. Só que tem uma condição para isso, As raízes elas podem não existir. Se o delta for positivo ou igual a zero, maior ou igual a zero, se esse delta for positivo ou maior do que zero, na verdade maior ou igual a zero, essa equação possui duas raízes reais. Aí nós podemos achar essa equação, achar essas duas raízes através dessa fórmula aqui, Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, certinho? Caso o delta seja negativo, ou seja, seja menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Então tem uma condição. É aqui que nós vamos usar a condicional se. Certo? Primeiro a gente vai fazer o cálculo do delta e depois verificar se o delta é maior ou igual a zero. Beleza? Então vamos lá para a resolução do exercício. Primeira coisa que vocês precisam fazer é declarar as variáveis. Beleza? Então, olhando para o enunciado, eu vou tentar identificar as variáveis do problema. Professor, tem um negócio aqui que está me chamando a atenção, que é o seguinte, raiz quadrada de delta. Eu não sei como tirar a raiz quadrada de delta usando o Portugal Studio. É o que eu vou ensinar de novo aqui para vocês. Tá? Quando tem alguma operação matemática que não seja operação básica, nós vamos usar uma biblioteca, certo? Uma biblioteca para que o próprio programa, para que o próprio Portugal Studio faça para nós esse cálculo, beleza? Com as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, você não precisa se preocupar com essa biblioteca. Mas quando você precisa de algo mais elaborado, como uma raiz quadrada, que nós vamos precisar aqui, nós vamos precisar dessa biblioteca. Como que faz para incluir essa biblioteca no meu programa, professor? É simples, tá? Aqui, ó, com o Portugal Studio aberto, você vai vir aqui, ó, antes da função início, certo? E você vai escrever inclua, certo? Porque nós estamos incluindo biblioteca, certo? E na frente você escreve o nome da biblioteca. Nesse caso, a nossa biblioteca é uma biblioteca matemática. Aí é só escrever matemática com M maiúsculo, sem acento, matemática, certo? Em algum outro momento, mas mais para frente a gente vai ver isso, a gente vai precisar de outras bibliotecas que não sejam bibliotecas matemáticas. Mas aqui é para a inclusão da biblioteca matemática. Então, por que nós estamos fazendo essa inclusão? Simplesmente pelo fato de ter uma raiz quadrada lá no nosso enunciado, tá ok? Beleza, a partir de agora nós podemos então começar a programação direto, sem se preocupar agora mais. A matemática aqui já está incluída, certo? Eu vou te mostrar como usar isso. Então vamos lá, voltando para o enunciado. O algoritmo pede para ler quais coeficientes? A, B e C. Então eu já sei que eu tenho três variáveis de entrada, A, B e C, certo? O algoritmo também pede para eu calcular o delta, certo?
Ele pede, ó, calcule e imprime as raízes. Na verdade, ele pede para calcular e imprimir as raízes dessa equação, certo? A gente sabe que pode ter nenhuma raiz, que é o caso se o delta for menor do que zero, ou pode ter duas raízes. Então, eu tenho a, b e c como variáveis de entrada e tenho raiz 1 e raiz 2, posso chamar assim, né? Tem duas variáveis de saída, chamadas raiz. Eu posso chamar de raiz 1, raiz 2, certo? Só que antes disso, eu preciso calcular o delta. Veja bem, surgiu uma nova variável aqui, que não é variável nem de entrada e nem de saída, mas é uma variável que eu preciso declarar porque eu preciso calcular ela, preciso calcular o delta, certo? Então a gente chama essas variáveis, né, de variáveis auxiliares, que não são variáveis nem de entrada e nem de saída, beleza? Então eu já consegui identificar aqui que eu tenho a variável a, b e c, certo? Todas do tipo real, certo? A variável delta, também do tipo real, e duas variáveis para raízes, né? Que eu posso chamar raiz 1, raiz 2, posso chamar dessa forma, beleza? Então tem essas 6 variáveis que eu vou precisar declarar, todas elas reais. Isso aqui você já tem que estar craque, né? Isso aqui a gente treinou, inclusive, na outra lista de exercícios. Isso aqui vocês têm que estar craque, que é o quê? Identificar as variáveis do problema, tá? Então vem aqui, vamos declarar as variáveis, né? Agora aqui dentro da função início. As variáveis são reais, então eu escrevo real. Vou usar a própria forma que o enunciado está dizendo. A, B, C. São as 3 variáveis de entrada. Vou chamar aqui a outra variável de delta, tá? Escrevo delta mesmo. E mais duas variáveis que eu vou chamar de raiz 1 e raiz 2, que são as minhas duas raízes, as minhas duas variáveis de saída, certo? Elas podem não existir se o delta for igual a zero, beleza? Então tá ok. Depois que eu faço a declaração das variáveis, o que vem? Esquema de leitura de dados, de entrada de dados. Então como que é o esquema? Escreva. Aqui eu vou colocar uma mensagenzinha bem simples. Vou colocar assim, A igual só, e dá um espaço, tá? Escreva A, leia A, certo? Vou fazer isso para as 3 variáveis de entrada, só para as variáveis de entrada, ok? Não faço isso para todas as variáveis, só as variáveis de entrada, que é A, B e C. Leia B, escreva C. Não pode esquecer de colocar aspa aqui no escreva e leia C, certo? Então, declarei as minhas variáveis aqui em cima, fiz o esquema de entrada e saída, aliás, de entrada de dados, né, que é o escreva junto com o leia. Agora eu vou fazer o meu cálculo, certo? Voltando lá para o enunciado, primeiro tenho que calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou calcular o delta. Então, coloco aqui, né, mais uma linha, põe a variável delta igual, que é a atribuição, né? Delta recebe esse valor. Então, delta igual, só um símbolo de igual. Agora, eu faço o cálculo, né? Que é b ao quadrado, b ao quadrado é b vezes b. Então, b asterisco b. Menos 4 vezes a vezes c. Ok? Não pode esquecer de colocar o asterisco para indicar que você está multiplicando. Tem que passar para o computador nos mínimos detalhes. Não basta vir aqui escrever 4ac igual está lá no enunciado, né? Você tem que fazer 4 vezes a vezes c, porque o computador ele tem que receber as instruções nos mínimos detalhes. Você tem que indicar que você está fazendo ali uma multiplicação, ok? Beleza, calculei o delta, agora eu venho para essa parte aqui, ó, certo? Que é a parte de eu verificar se o delta é maior do que zero ou não, né? Maior ou igual que zero, ou não, se ele é menor do que zero, beleza? Então, como que eu faço isso? Escreva a palavrinha se, abro parêntese, delta, maior, o símbolo de maior, o símbolo de igual e o zero. Se o delta é maior do que zero, existe raiz, né? Então, eu faço se, dentro do parênteses, coloco delta maior do que zero, abro chaves, certo? Não pode esquecer de fechar a chave, né? Abriu, fechou. O próprio Portugal Studio faz isso para você, mas se porventura você tirar, tem que colocar de novo, ok? E agora eu vou calcular as raízes. Vou chamar aqui raiz 1.
Raiz 1 recebe. Qual que é o cálculo da raiz? Menos b, certo? Então, menos b. Aí, no caso, é mais ou menos, né? A raiz 1 eu vou considerar que é o símbolo mais. Tá? E aí vem agora a raiz quadrada, tá vendo? A raiz quadrada de delta. Como que eu faço isso? Coloco aqui, ó, a biblioteca matemática, biblioteca que a gente incluiu lá em cima, tá vendo? Matemática. Coloco um ponto e escrevo raiz. Ele vai saber que eu quero calcular a raiz. Agora aqui dentro eu coloco primeiro o radicando, né, que é o próprio delta. Tá? E depois o 2, porque eu quero raiz quadrada de delta. Beleza? Isso tudo dividido por 2a. Na verdade aqui, ó, é isso aqui, né? O menos fica fora do parêntese, né? Dividido por 2 vezes, lembra lá, não pode esquecer, 2 vezes o a. Essa é a raiz 1. E a raiz 2 é a mesma coisa, né? Só que com o sinal trocado. Aqui, em vez de ser a soma, é uma subtração. Tá? Então, raiz 1 é a soma e raiz 2 é a subtração. Beleza? E aqui mesmo eu posso colocar aqui, ó, escreva. E aí eu ponho uma mensagenzinha, né? Entre parênteses, coloco aspa, põe uma mensagenzinha, as raízes são, certo? Vírgula, coloco raiz 1, vírgula, raiz 2. Ok? Raiz 2. Só para aparecer aqui, ó, um espaço entre as duas raízes, né? Aparecer tudo coladinho, eu vou colocar aqui, ó, depois dessa vírgula, eu vou colocar uma aspa, dar um espaço, colocar outra vírgula, certo? Que aí ele vai colocar, as raízes são a primeira raiz, um espaço e a segunda raiz, beleza? E se não pode esquecer do se não aqui embaixo, ó. Se não, abre chave, isso mesmo, abre chaves. Não existe raiz, né? Então escreva raízes não existem, ou não existem raízes, né? Melhor, né? Não existem raízes para essa equação. Vamos deixar completo aqui, né? Não existe raiz para essa equação. Beleza? Pronto, o programa está pronto. Né? É só clicar aqui no play, vai rodar. Vai pedir para eu digitar o A, por exemplo, o 5, o B, 8 e o C, 9. Por exemplo, ó, não existem raízes para essa equação. Certo? Essa equação, né? A parábola que forma essa equação não encosta no eixo X. Né? Vamos testar aqui algum outro, né? 1, 2 e 3. Não existem raízes. Vou fazer o contrário aqui, ó. 2, 3, 2, 1. Não existem raízes. Tá? Aqui está sempre mostrando que não existe raiz, porque o delta está dando sempre menor do que 0. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 1 e 1. Não existe raiz também para essa equação. E aí vai testando, né, vários valores aí para você descobrir quais são as raízes dessa equação. Beleza? Então esse foi o exercício extra aqui que eu trouxe para vocês. Vocês não vão ter que fazer esse exercício, mas é só para a gente também ensinar aqui o uso da biblioteca matemática, né? Tirar raiz quadrada. Na verdade você pode tirar qualquer raiz aqui, né? Raiz cúbica. Basta mudar aqui, ó, esse valor aqui. Beleza? Então esse foi esse exercício. Beleza? Agora vamos fazer um daqueles que estão na lista. Mais simples, um pouco mais fácil. Esse diz o seguinte, esse aqui, se não me engano, é o exercício 4. Já trouxe aqui para vocês como comentário aqui do próprio programa. Diz assim, ó, faça um programa que leia, ou um algoritmo que leia, né, um número e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar e se é positivo ou negativo. Beleza? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, levantar as variáveis. Faça um programa que leia um número. Então, eu tenho uma única variável de entrada, esse número. E mostre uma mensagem. Então, não tem nenhuma variável de saída, né? Para mostrar uma mensagem indicando se esse número é par ou se é ímpar
e também se ele é positivo ou negativo. Beleza? Então vamos lá, vamos declarar as variáveis, ou nesse caso aqui, a única variável que eu tenho, né? Que é a variável de entrada. Vou considerar que ela seja inteira, né? Então inteiro, certo? Porque para um número ser par ou ímpar tem que ser inteiro, né? Então a variável é inteiro, vou chamar aqui de número, beleza? Sem um acento. Declarei as variáveis. Agora, esquema de entrada de dados. Escreva, informe o número, digite um número, certo? 2 pontos, dá um espaço, fecha aspas, fecha parênteses, beleza? E agora aqui embaixo, leia, entre parênteses, número, sem um acento, igual eu foi declarado lá em cima, beleza? Declaração de variáveis, esquema de entrada de dados. Agora eu preciso fazer o processamento. Na verdade, o processamento não tem nenhum cálculo para eu fazer aqui, né? O que eu tenho que indicar, verificar se esse número é par ou ímpar primeiro, né? E depois verificar se é positivo ou negativo. Como que eu faço para verificar? Se. Sempre que for para verificar, para indicar alguma coisa, eu uso esse comando condicional, né? Se. Veja bem, lembra na aula que eu falei para vocês do operador porcentagem? Quando você usa o porcentagem, ele retorna o resto da divisão, certo? Todo número que é divisível por 2, ou seja, todo número que é par, se eu dividir ele por 2, o resto da divisão vai ser 0, beleza? Então eu vou usar esse operador, vou colocar aqui número, porcentagem 2, isso aqui vai me retornar o resto da divisão. Se eu dividir um número par por 2, ele vai retornar 0. Se eu dividir um número ímpar por 2, ele vai me retornar 1, certo? Então, se ele for igual a 0, que é o valor que eu quero para ele ser par, né? Se ele for igual a 0, esse número é par. Então eu escrevo aqui uma mensagem, escreva número par, certo? Posso até colocar aqui uma exclamação aqui, ó. Número par. E se não, depois da chave, ó. Se não, eu coloco depois da chave. Se não, abro outra chave, não pode esquecer de fechar. Escreva, se não é par, o número é ímpar. Aqui eu posso colocar acento, tá? Eu não coloquei acento, mas eu vou colocar. Aqui eu posso colocar acento, porque aqui é a mensagem, né? Vai ser dessa forma, não é a variável, não estou mostrando a variável, estou mostrando a mensagem. Então, aqui, se ele for igual a 0, né? Se essa divisão for igual a 0, né? Na verdade, se o resto dessa divisão for igual a 0, o número é par. Se não, o número é ímpar. Mas o enunciado não pede só isso, né? Ele pede também para verificar se o número é positivo ou negativo, certo? Então, eu vou fazer um outro se. Pode fazer, professor? Pode, quantos se for necessário dentro do seu programa, né? Quantos forem necessários, quantos o enunciado pedir. Então, eu vou fazer um outro se. Como que o número é positivo ou negativo, né? Se ele for maior ou igual a 0, ele é positivo. Se ele for menor do que 0, ele é negativo. Então, se o número for maior ou igual a 0, vou escrever aqui, ó. Escreva número positivo, certo? Na verdade, eu vou fazer um esquema aqui diferente, tá? Aqui, ao invés de eu colocar a exclamação, eu vou dar um espaço aqui em todas aqui de cima, tá? Para ficar bonitinho. Quer ver? Vocês vão ver como que vai ficar. E aqui embaixo, ao invés de eu colocar assim, eu vou colocar assim, ó. E positivo. E fecha parênteses. Aqui é só estou fazendo algo bonitinho aqui. A mensagem é você que vai definir qual que vai ser aí, tá? Então, por exemplo, se o número for par e positivo, vai aparecer na tela número par e positivo. Por isso que eu fiz dessa forma, tá? Se ele não for positivo, né? Se ele for menor do que 0, então é só colocar senão, não precisa indicar aqui número menor do que 0. Né? Se ele não é maior ou igual que 0, com certeza ele é menor do que 0. Escreva e negativo. E agora sim, o ponto de exclamação. Então o programa ficou pronto. É isso aqui, ó. Faça a leitura, faça a declaração das variáveis, a leitura dos dados, verifique se o número é par ou ímpar, depois verifique se o número é positivo ou negativo. Vamos testar? Olha lá. Vamos testar aqui embaixo. Ó. Digite o número. Número 12. O número 12 é positivo e par, né? Então, ó,
o número par e positivo. Inclusive eu posso até mudar essa mensagem aqui, ó, deixar assim, número é par, né? É ímpar. Vai ficar mais bonitinho, né? Vai aparecer o número é par e positivo, o número é ímpar e positivo, algo desse tipo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o menos 15 é ímpar e negativo, né? Ó, o número é ímpar e negativo. Vamos fazer outros testes aqui, número menos 144 é par e negativo. Número par e negativo. Beleza? Então nós fizemos aqui um algoritmo, né, que verifica se o número digitado ele é um número par ou ímpar, positivo ou negativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, né? E espero que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e até o próximo ano, se Deus quiser.